Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. Já tem bastante anos, na verdade, que eu não coloco nada por aqui. Tem alguns inscritos da época do colégio. Fiquei anos e anos a fio sem ter contato com a música, então, agora que voltamos, vou fazer uma breve apresentação. Peço que você tenha paciência, que a gente vai chegar num conteúdo muito interessante para hoje. Bom, eu sou o Deco, né? Sou estudante de música, canto lírico e no vídeo de hoje eu tenho uma proposta mais interessante para a gente fazer, de algo que eu tenho notado com base no meu convívio dos músicos que eu conheço, né? Que é sobre a independência musical, para você não ficar refém de cifras, refém de tablaturas, nem partituras, tá? É um tema que vai ser exclusivo, principalmente para os músicos que participam de corais, que servem na sua igreja, né? E vai ser de muita importância que vocês prestem bastante atenção nos tópicos que eu irei, né, separar para passar para vocês. Eu vou tentar ser o mais simplista possível na comunicação. Então, se você já é um músico avançado, experiente, não surta. Eu vou utilizar uma linguagem assim, bem popularzona mesmo, para que todas as pessoas, até aquelas que não têm grandes propensões no ramo, consigam entender e colocar em prática. Então, se você é um músico que toca na igreja, isso vai ser muito importante para ti. Feito, já com o violão a postos, né? Primeiro, a gente precisa falar sobre algo muito importante para aquele músico que quer deixar de fazer o uso de cifras. Primeiramente, eu deixo claro que eu não demonizo as cifras. Eu acho que todo mundo que é músico precisa saber ler cifras, principalmente quando a gente fala sobre a igreja. A gente sabe que o músico tem essa aptidão, essa facilidade para conseguir ler cifras. É algo que vai ajudar muito ele quando ele precisar de pegar, às vezes, alguma música que seja mais urgente. Então ele consegue acessar, pegar a cifra e desembolar tranquilamente. Então eu não sou 100% contra o uso de cifras. Deixo esse parênteses muito grande. Mas qual é o ponto principal? A cifra, por si só, ela vai mal acostumar você, músico, a sempre seguir à risca aquilo que está no papel. E a gente sabe que, se tratando de cantores, às vezes, que nem sempre são tão afinados, nem sempre têm um controle muito preciso sobre o tom, isso é algo que dificulta a sua vida como músico. Por isso que, principalmente no ambiente da igreja, no ambiente da sua comunidade, fica muito difícil você ser aquele músico que só toca com cifras. Apenas por isso. Outra coisa que a gente precisa entender também é sobre a característica que cada músico traz consigo. Por exemplo, talvez você seja um músico que gosta mais de um ritmo mais fluido, ou talvez você seja um músico que gosta de um ritmo mais profundo, mais dramático. Eu particularmente gosto mais desse. Mas tudo isso interfere. Coisas que talvez com a cifra que você utiliza, você não tenha precisão, às vezes, inclusive, sobre os acordes, que é o que a gente vai falar agora, tá? Eu vou partir do pressuposto que você já sabe, pelo menos o intermediário, né, sobre acordes, já sabe os principais acordes maiores, com sétimas, sustenidos, menores, diminutos e bemóis. Eu vou partir desse pressuposto, tá? Se você ainda não sabe, eu vou deixar uma dica para você, mas para o final, tá? Se você já sabe sobre esses acordes, só que você nunca teve contato, né, com o bicho de 7 cabeças, que é o campo harmônico, eu vou simplificar, tá? Novamente, o que eu vou passar para vocês aqui é uma linguagem muito, mas muito simplificada e objetiva, tá? Beleza, vamos partir do pressuposto seguinte. A gente já sabe que a gente tem as nossas 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Quando a gente vai puxar isso para o campo harmônico, a gente tem que colocar também
dois componentes muito importantes que a gente precisa levar em consideração, tá? É indispensável, que é a relação em intervalos e saber quais os graus que são menores, que vão originar, né, acordes menores, maiores, diminutos, sustenidos, assim por diante, tá? Então, para simplificar, eu vou tocar para vocês aqui agora o campo harmônico de Dó maior, tá? Vou tocar ele para vocês, a ordem dos acordes, tá? Aí a gente comenta sobre eles. Primeiro grau, Dó. Segundo grau, Ré menor. Terceiro grau, Mi menor. Quarto grau, Fá maior. Quinto grau, Sol maior. Sexto grau, Lá menor. Sétimo grau, aí qual que é o ponto? O sétimo grau de um campo harmônico, ele, obviamente, a gente vai acompanhar a questão dos intervalos, então, às vezes ele vai dar um meio diminuto, mas, de modo geral, ele vai originar esse acorde aqui, ó. Esse diminuto, tá? De modo geral. Então, para simplificar, quais são os acordes que foram menores nesse campo harmônico? O Ré menor, o Mi menor e o Lá menor. Certo? Então, foi o segundo grau, o terceiro grau e o sexto grau. E o sexto grau, tá? Então, fazendo esse modelo padrão, todo o campo harmônico que você for fazer, o segundo, o terceiro e o sexto grau, são acordes menores. Com exceção do sétimo grau, o restante são acordes maiores. Muito simples, muito prático. Então, o que você vai precisar entender na hora que você for fazer assim? Eu entendi a essência, Deco, só que eu quero aprender a fazer no campo harmônico de Sol, por exemplo. Essa mesma relação de intervalos, né? O que é menor e o que é maior, a gente vai ter. Essa formação de acordes, quais graus vão equivaler a um acorde, se é menor, ou se é maior ou diminuto. O que vai mudar? A questão dos acidentes. Então, eu vou pedir para você prestar bastante atenção aqui agora, tá? Eu vou pegar o campo harmônico que para mim tem a maior quantidade de acidentes, tá? Eu confesso que eu não penso tanto assim na quantidade de acidentes, mas na minha opinião foi a que eu mais notei que tem acidentes, tá? Então, para simplificar, vamos fazer um resumo do que a gente viu até então. Para a gente conseguir a independência de cifras, a gente precisa saber pelo menos o básico sobre campo harmônico. Por que, Deco, que eu preciso saber o básico sobre campo harmônico? Porque quando você sabe o básico sobre campo harmônico, você sabe quais acordes utilizar em cada tom. Simples, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega para ti e fala: fulano, puxa para mim Ré. Aí você vai saber quais acordes você tem nesse campo harmônico para você utilizar na música ou no repertório. Bem simples, não é? Eu te passei um modelo, né, do campo harmônico de Dó, o que seria. Não vou entrar a respeito dos modos, tá? Mas, para a gente fazer uma montagem de um campo harmônico, o que a gente vai precisar? Saber a relação dos intervalos. Então, vamos lá. Vamos montar agora. Vou repetir novamente o campo harmônico de Dó e vou passar os intervalos. Eu vou deixar em algum canto do vídeo também a relação dos intervalos, que assim você vai conseguir montar na prática o campo harmônico. Você vai ver que é super divertido de fazer. Mas enfim, vamos lá. Dó. Dó mais um tom, a gente vai ter Ré, correto? Como é o segundo grau, Ré menor. Ré menor mais um tom, a gente vai ter Mi menor. Mi menor porque o terceiro grau é menor. Mi menor mais meio tom, esse meio tom é obrigatório, tá? Aí a gente vai ter um Fá. Fá mais um tom, Sol. Sol mais um tom,
Lá menor. Lá menor mais um tom, aí a gente vai ter o nosso diminuto. Mais meio tom, aí a gente volta para Dó. Então, traduzindo, eu vou escrever a regra aqui em cima, tá? Que assim vocês vão saber a relação dos intervalos. Então, na prática, o que você vai precisar fazer? Por exemplo, fez a montagem de Dó. Dó mais um tom, Ré mais um tom, Mi mais meio. Então, segue aquela estrutura. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom e assim por diante. Que você repete em todas as notas e você vai conseguir montar o seu campo harmônico maior, natural, tá? Desse modo, você vai ter a relação de acordes, a família dos acordes. Só que aí você deve estar perguntando, beleza, eu sei quais são os acordes, mas como que eu vou saber que acorde vai dar origem para o outro, qual vai combinar com o outro? Aí a gente precisa estudar um pouquinho sobre progressões, só que tem uma adendo que a gente precisa fazer. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença.